Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Postman, né? O IBGE que veio em socorro do Lula, né? O Lula cheio de notícias ruins, o dólar disparando, economia sem credibilidade, não sei o que lá. O Lula precisa de notícias boas, né? E o Postman veio dar notícia boa para ele. Olha só que o desemprego recuou a 6,1% e renova o mínimo da série histórica, né? Que coisa curiosa isso. Por que será que o desemprego está tão baixo? Né? Eu acho que é manipulação, só pode ser isso. Eu vou explicar para vocês por quê. Tem até uma explicação com relação à taxa de desemprego. Aqui, olha que curioso a taxa de desemprego no Brasil e a taxa de uso do seguro-desemprego e a taxa de ocupação. Então aqui, a taxa de desemprego cai, mas curiosamente o gasto com seguro-desemprego sobe, né? Repara que isso só acontece em governos de esquerda. O governo de esquerda da Dilma também, que o desemprego estava baixinho e a taxa de uso do seguro-desemprego autônomo. Como é que pode? Isso não faz sentido. Se as pessoas estão empregadas, se as pessoas não estão procurando emprego, então elas não usam muito o seguro-desemprego. Quando é governo de direita, está correto aqui. Ó. Quando subiu aqui o desemprego na época do Bolsonaro, na época da pandemia e coisa e tal, também subiu a taxa do seguro-desemprego, o que faz sentido, você sobe as duas coisas juntas, né? Tem menos gente empregada, aumenta a taxa de seguro-desemprego. Mas, curiosamente, isso só funciona em governo de direita. Funcionou no Temer, funcionou no Bolsonaro. Na Dilma e no Lula, as coisas divergem, né? Eu acho estranho, fico com o pé atrás. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Calvinista Libertário, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, muitos desses números gerados pelo IBGE são baseados em pesquisas de opinião, né? E se as pessoas soubessem o quão fácil é você manipular a pesquisa de opinião, realmente é muito fácil, principalmente em números como esse daqui, que não tem como você averiguar a verdade. Se você parar para pensar, pesquisa de opinião, por exemplo, em eleição, você acaba sabendo, porque no final das contas tem a eleição e tem o resultado da eleição, então você fica sabendo exatamente a situação ali, quem é que acertou, quem é que errou. Então os institutos de pesquisa, tipicamente, quando está longe da eleição, eles costumam botar uns números estranhos, né? Outro dia a Quaest falou que não, que o Lula ganha de todo mundo, que o Haddad ganha de todo mundo, que a Gleisi Hoffmann ganha de todo mundo. A Gleisi Hoffmann não falou ainda não, ainda vamos falar dela ainda, não falaram ainda não. Mas enfim, longe de eleição, como a gente está agora, a próxima eleição agora é só 2026, então não tem problema, né? Mas vai chegando perto da eleição, os institutos de pesquisa eleitoral precisam começar a convergir o número, porque senão fica feio, né? Senão chega lá na eleição e dá um número totalmente descabido. Taxa como desemprego, como é que você verifica isso? Não tem muito, né? Ou seja, não tem outra alternativa de você fazer isso. Como já dizia aquele grande... Foi o Lord Byron que falou isso, né? Que tem três maneiras de mentir, tem três tipos de mentira, né? Mentira maldita e estatística, né? Cara, é muito fácil mentir com estatística. E o Postman, vocês sabem, é um cara que ele fala abertamente, que ele acha que os números, né, a estatística tem que estar a favor da revolução comunista, né, a favor do governo. É para ajudar o Lula mesmo, não tem esse negócio de... Então, o número é para ajudar mesmo, não tem esse negócio, né? O IBGE só dá notícia positiva para o Lula aqui. Os servidores do IBGE tem muitos que estão criticando a gestão do Postman, estão querendo a demissão dele, coisa e tal, porque realmente ele tem mudado o padrão lá do IBGE, né? E aquele negócio, não que o padrão do IBGE fosse muito sério antes, já é cheio de esquerdista no IBGE, se você quer saber, né? Ou seja, só que está piorando, a situação está ficando mais crítica. Mas o que, sinceramente, me chama a atenção é isso, né? Ok, caiu o desemprego a 6,1%, se no trimestre passado estava 6,2, cair nesse trimestre para 6,1 não é nada que se espante. Por quê? Porque no final das contas o desemprego tende a cair no final do ano mesmo, né? Muita gente compra coisas no Natal as lojas estão mais ocupadas, tem contratação temporária, realmente costuma ter uma diminuição do desemprego no último trimestre do ano, isso é normal devido a isso aí. E por isso que também no primeiro trimestre começa a ter o contrário, muita gente acaba sendo demitida, porque nem todo mundo é contratado definitivamente, muita gente fica só temporária e coisa e tal. Esse tipo de variação sazonal, isso é normal, né? O desemprego está 6,1, beleza. Se estava 6,2 no antigo, não teria problema nenhum. Só que a minha dúvida é essa, como é que pode, em ano de pleno emprego, isso aqui é 2024, tá aqui, ó, 8 de novembro de 2024, em ano de pleno emprego, que em tese, pleno emprego, 6%,
né, já é considerado pleno emprego, não tem ninguém. Tudo bem que nos Estados Unidos é ainda menor, tá? Estados Unidos tem 3% de desemprego. Cara, lá nos Estados Unidos é impressionante, minha filha fala, qualquer coisa, cara, você consegue emprego muito fácil, a qualquer hora. Por quê? Porque as pessoas lá não têm problema de contratar. Elas podem contratar à vontade, se você não for um bom funcionário, eles se demitem. Então, é muito fácil contratar, porque é muito fácil demitir, né? É um dos problemas que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil eles colocam um monte de impedimento para você demitir a pessoa, e aí você gera, na verdade, uma insegurança do patrão na hora de contratar. A pessoa na hora de contratar pensa 10 vezes antes de contratar, porque, porra, se contratar errado, para demitir depois é um saco, né? Então lá nos Estados Unidos é ainda menor. Mas beleza, como é que pode, num ano de pleno emprego no Brasil, o gasto com seguro-desemprego crescer 11%? Isso não faz nenhum sentido. Não tem nenhuma lógica. A única coisa que pode explicar, eles falam aqui, não, porque as pessoas começam a pular de um emprego para o outro e aí sacam o seguro-desemprego, o que não faz sentido, porque se a pessoa pula de um emprego para o outro, ela não pode puxar o seguro-desemprego. O seguro-desemprego você só pode se você fica desempregado. Você perdeu o emprego, você não conseguiu outro emprego, né? Então, ou seja, isso aqui está errado, né? Aumentar o seguro-desemprego simplesmente não faz sentido nessa situação se você tem um baixo desemprego, né? Aí, e você repara ainda mais esse gráfico aqui, que justamente nos governos de esquerda que você tem essa defasagem, que na época da Dilma também o pessoal dava aquela ajudazinha. O Postman não é novidade no IBGE, não. O IBGE, como eu falei para vocês, sempre foi meio para a esquerda. Aí quando chega o pessoal de direita, não, aí o desemprego vai para o patamar normal, aí bate lá em cima, né? Por quê? Porque está de acordo com a taxa, o gasto de seguro-desemprego aqui, está tudo de acordo. Aí agora entrou o Lula, de novo, mesma coisa, começa a abrir aqui, não tem ninguém desempregado, está todo mundo. O Lula conseguiu o pequeno emprego, o pleno emprego, parabéns Lully, parabéns pai dos pobres, todo mundo empregado aí, coisa e tal, mas a taxa de uso do seguro-desemprego está explodindo, né? Pois é, tem alguma coisa errada com esses números. Esses números não fazem sentido. A única explicação possível para isso é o pessoal martelando o número, né? A vantagem que eu vejo disso daqui é que o governo está falando isso agora, o IBGE liberou esses dados agora, justamente para tentar, claramente, né, é uma operação para contrapor a questão do dólar, né? O dólar está sendo uma crítica muito grande ao governo Lula, está todo mundo chorando, ai, governo Lula, não sei o que lá, vocês estão criticando o governo Lula, não pode criticar o governo Lula por um dólar, e não sei o que lá, a culpa é do especulador, a culpa é do mercado, e não sei o que lá. Eles precisavam de uma notícia boa para sair desse ciclo, né? E aí vieram com essa do desemprego, está mais do que claro que isso aqui é número plantado para gerar para ele poder dizer, tá vendo, mas no Brasil tá todo mundo empregado, olha que maravilha, né? Tá todo mundo empregado, Lula, e recebendo em real, tá cada vez menos, ou seja, todo dia o trabalhador brasileiro recebe menos um pouquinho, porque o dólar está disparando, e está disparando por sua culpa. Você está fazendo os trabalhadores do Brasil ganharem cada vez menos. Aqueles que estão empregados de verdade, né? Porque você sabe que número não muda a realidade, né? Número pode enganar uma galera, mas não engana por muito tempo, não. Isso que eu falo que é bacana, né? Com a informação descentralizada, as pessoas têm input de outros lados também, elas veem as outras pessoas falando também. Então não é só o número do IBGE. Houve época que o número do IBGE dizendo que a inflação estava baixa, era suficiente, todo mundo achava que estava baixa mesmo. Você ia no supermercado, via o preço subindo e falava assim, não, pô, deve ser só eu que estou vendo esse supermercado que é ruim, a inflação está baixa, né? Com o desemprego acontece a mesma coisa. Por mais que o número do IBGE esteja bom, pode ter certeza que as pessoas conversando umas com as outras, elas sabem que o pessoal está na merda, que está todo mundo com dificuldade, está todo mundo ganhando pouco, com dificuldade de arrumar emprego. Então, no final das contas, não tem essa não. Não adianta nada esse número do Postman inventado aqui, isso não vai fazer diferença. No final das contas, a realidade se impõe. Com a informação descentralizada e distribuída, a importância desses números aqui é cada vez menor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.